Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. Pessoal, hoje é um dia que estamos aqui com a loja aberta para receber cliente, né? E essa loja aqui, para quem não sabe, eu sou empreendedor sem ponto, porque eu comecei na própria residência. Então aqui eu moro mesmo, tá? E aqui eu cuido da loja também, né? E hoje eu quero falar com vocês o seguinte, pessoal. Como que o empreendedor sem ponto tornou vendedor, né? Como que eu tornei vendedor? Pessoal, então eu tornei vendedor diante de circunstância, tá? Diante de circunstância. Não pensa você assim que eu fui ser vendedor porque eu queria, porque eu sonhei, né? Mas tudo começou, pessoal, quando eu tinha meus 11 anos para 12 anos, tá? Eu comecei a vender paçoquinha na rua, pessoal, na rua. Ia de porta em porta, oferecia os meus doces e consegui uma pequena clientela, né? Eu já atendia com 12 anos. E comigo aconteceu uma coisa que talvez toda criança que começa a ter contato com o trabalho sente, né? Rejeição. Você imagina então um vendedor mirim ambulante nas ruas, vendendo paçoquinha. Pessoal, e tava dando certo as coisas. Eu chegava em casa, tinha o prazer de mostrar para minha mãe, né, que eu tinha ganhado tanto, né? Eu tinha o prazer de fazer isso, pessoal, de mostrar para os meus pais que eu tinha ganhado tanto. Até que um dia, pessoal, eu comecei a ser vaiado, a ser tirado sarro por outras crianças da minha faixa etária, que eu era o paçoqueiro, né? Que eu era o paçoqueiro. E me lembro da cesta que eu comecei a vender doce. Uma cesta de bambu, né? E ali então tinha uma toalha por cima. E visitava postos de combustível, visitava colégios. Encontrava muitos adultos que me incentivavam, né? Aliás, eu tinha até adulto que dizia que era para aí que eu deveria continuar. Mas, por outro lado, eu tinha as pessoas que tiravam sarro de mim, né? Então, comecei a ter o desejo de parar de fazer aquele trabalho, porque todo mundo tirava sarro de mim. Mas eu não imaginava que aquilo estava sendo uma chave para abrir o futuro para mim, né? Mas criança nunca pensa nisso, né? Criança nunca pensa nessas coisas. E foi onde, então, que eu decidi parar de vender as paçoquinhas. Parei, decidi então curtir a adolescência, andando nas ruas, brincando que nem as outras crianças, os outros adolescentes. E isso foi algo ruim para mim, não deveria ter pensado assim, né? Mas infelizmente eu fiz isso. O tempo passou, cresci, cheguei aos 15 anos, queria entrar no mercado de trabalho. Pessoal, na época dos anos 1992, 1993, as coisas não eram como hoje, que tem até espaço para o jovem aprendiz, né? Naquela época não tinha espaço para o jovem aprendiz, não tinha. Então o que acontecia? Você conseguia um trabalho quando você tinha 18 anos, tá? Por causa daquela toda regra do trabalho militar, do acesso ao serviço militar, etc. E quando você conseguia um trabalho, pessoal, abaixo dos 16 anos, pode ter certeza que você conseguia por você ter alguém que indicava, ou por você ter um pai que trabalhava lá, ou de repente um parente, não sei, alguém que ajudava, tipo assim mais ou menos. E eu não conseguia. Eu tentava entrar no supermercado, tentava entrar em armazém. Pessoal, ninguém me dava uma oportunidade. Ninguém, tá? Ninguém. Aí o que aconteceu daí? Com muita dificuldade daí, eu consegui entrar em uma fábrica de luva, tá? Com 16 anos, as portas se abriram para mim entrar numa fábrica de luva, pessoal. Fabricar luva em Toledo, tá? Aqui em Toledo. E ali então foi um momento muito legal para mim, porque eu consegui pela primeira vez ganhar um salário mínimo, né?
Comecei a ter um compromisso para mim todos os dias acordar de manhã e trabalhar, certo? Na casa não tinha... Meu primeiro salário, o que eu fiz com o meu primeiro salário? Ajudei minha família, pode ter certeza disso. Mandei pagar água, né? Mandei pagar pelo menos a água, se não me engano comprei até um gás, né? Porque eu sempre fomos pobres, pessoal, sempre fomos pobres. Consegui comprar uma cuca, né? Consegui comprar uma cuca. E ali então, pessoal, eu percebi que estava virando a minha vida. Consegui comprar camiseta, consegui comprar uma calça. No outro mês, pessoal, eu já consegui comprar uma bicicleta, tá? Isso foi em 1993, época que o dinheiro era cruzado, tá? Cruzado e estava tornando em URV, com o trabalho do Fernando Henrique Cardoso, né? Era ministro e estava querendo combater a infração no Brasil, né? E dali em diante, pessoal, as coisas começaram a virar para mim. Pude trabalhar 2 anos nessa fábrica de luva, né? E você está até perguntando, mas como que ele começou a ser vendedor? Calma, já vou chegar. E a fábrica começou a falir, pessoal. Você sabe o que é que você começou a trabalhar com salário atrasado? Entendeu? Você trabalha 3 meses para receber um. É ruim, né? Então eu decidi sair daí e fui trabalhar num frigorífico na cidade de Toledo, né? Vocês sabem qual que é o frigorífico, não vou falar. E daí, pessoal, o que aconteceu? Nesse frigorífico, a vida virou para mim, começou a melhorar. Eu consegui comprar, então, pela primeira vez uma moto. Realizei o sonho de ter a motocicleta. Consegui comprar esse terreno, que hoje é a loja do empreendedor sem ponto. Então aqui, se você não sabe, foi comprado com o trabalho de um frigorífico, tá? Esse terreno aqui de esquina, na época custou para mim 2,5 mil, pessoal. Isso era dinheiro que em 1998, com 1 ano, 2 anos, se a pessoa economizava, ele conseguia comprar um terreno, tá? Nesse valor em Toledo. Hoje, um terreno desse aqui, pessoal, em Toledo, custa acima de 300 mil, às vezes até 400 mil, um terreno desse aqui hoje, tá? Pra você ter ideia. Custa isso hoje. Então, pessoal, eu tive a experiência pela primeira vez de comprar as minhas coisas, tá? Num trabalho que é subemprego, que você não aprende nada. Você não aprende a ter uma profissão, mas você aprende a ter uma dignidade, tá? Isso pelo menos acontece. E chegou o tempo, eu tive que sair desse trabalho, porque esse trabalho não me profissionalizava, não me ensinava nada, assim, para a vida, de ser um profissional. Eu saí sem saber fazer nada, pessoal. E mandava meu currículo para todo canto aqui em Toledo, ninguém me dava emprego. Aí foi aonde daí, então eu sentei num banco da praça, ou melhor, no meio-fio, e comecei a pensar sobre isso. Aí foi onde eu lembrei que eu fui vendedor de paçoquinha. Veja bem, se você ensina uma criança o trabalho, alguma coisa para a criança, quando ela cresce ela vai lembrar, pode ter certeza disso. E foi aonde então, pessoal, eu comecei a pensar, bom, se ninguém me dá serviço, se eu escuto que eu não tenho profissão, se sempre tem alguém dizendo que eu não sei fazer nada e que aqui exige experiência, então trabalho eu não vou encontrar. O que eu vou fazer? Pessoal, naquela época no Brasil não tinha cursos gratuitos, tá? Não tinha, talvez eu tinha e eu não tinha acesso, mas não tinha. Então o que eu tive que fazer então? Eu tive que começar a pensar numa estratégia, como que eu vou voltar a vender? Eu estava até pensando, pessoal, em mexer com doce, em comprar pipoca e mexer com carrinho de pipoca, né? Mas nada adiantou, eu não tive coragem. Aí foi então aonde, pessoal? Viu? Vou dar uma dica para você que está me ouvindo, muito importante. Se um dia você for sair de um trabalho, saia limpo, saia de cabeça erguida e não saia tirando pedra no portão, tá? Não faça isso. Se você um dia deseja sair do teu trabalho, saia deixando a porta aberta para você. E foi onde então que eu encontrei, pessoal, o antigo patrão dos 16 anos, dos 17 anos da fábrica de luva. E fui atrás, eu pedi, olha, será que lá não tem uma vaguinha para mim voltar a fabricar luva? E foi aonde então ele me disse, olha, eu não tenho no momento, mas eu vou pegar o teu contato, vamos conversar, vamos ver. Pessoal, vocês não imaginam o que aconteceu comigo. Ele enxergou em mim um vendedor.
a ter certeza disso. Enxergou em mim um vendedor externo. Disse, olha, é o seguinte, passado dia ele me ligou e disse, ó, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade para você. Você quer trabalhar? Quero. Eu estou pensando em tacar você nas vendas. Em tacar você nas vendas para você iniciar o trabalho de venda. Pessoal, e pode ter certeza de uma coisa, pessoal. Ali estava nascendo a primeira e melhor oportunidade que eu já tive em toda a minha vida de trabalho, né? Ali estava começando uma profissão para mim. Como foi então meu primeiro dia de vendas, pessoal? Meu primeiro dia de venda. Eu estava inseguro, eu não sabia o que falar, certo? Eu não sabia como oferecer o produto, não sabia nada das estratégias, não sabia qual era a luva que mais vendia, não sabia nome de luvas. Foi onde então ele mesmo me ensinou. Não, você está afim? Então eu vou arrumar as amostras tuas, eu vou comprar uma agenda para você, vou mandar fazer um cartão para você, e você vai nos clientes da seguinte maneira. Você só vai dizer que você vende equipamento de segurança do trabalho. É uma área que você não precisa mentir, é uma área que você não precisa usar palavras que tenta conquistar o cliente, porque o cliente, ele compra esse produto porque ele precisa, é um produto de necessidade. Então você entende isso, você vai vender equipamento de segurança do trabalho. E você começa visitando tal lugar, tal lugar, tal lugar. Pessoal, no ano de 2020, no mês de maio, lá estava então eu fazendo as primeiras vendas minhas de equipamento de segurança do trabalho. E o primeiro lugar que eu vendi, pessoal, na minha vida, um par de luva foi numa transportadora. Eu visitei essa transportadora na simplicidade, na humildade, e só ofereci as luvas. Ele até pediu de onde que era, disse, não, é de uma fábrica, tal, assim, tal. E ele comprou, pessoal, comprou as luvas, fiz a minha primeira venda. Eu não sabia se eu pulava, não sabia se eu gritava, né? Mas ali começou a primeira venda. E essa primeira venda, pessoal, ela me engatou muito, pessoal, me engatou muito, assim, para mim arrancar, para mim ir mais longe, né? E foi onde, então, eu comecei a visitar o segundo cliente e vendi. Foi onde, então, eu comecei a visitar o terceiro cliente e ouvi não. Qual foi a primeira barreira que eu tive quando eu estava vendendo, pessoal? Eu ia em lugar que já tinha fornecedor, entendeu? Já tinha fornecedor. Ah, mas eu já pego com fulano, eu já pego com cicrano, né? E não vai dar para mim fazer isso, porque eu não posso abandonar, ele me atende mal, ele me atende bem, e eu não posso trocar ele por você. E assim foi indo, pessoal, assim foi indo, tá? E então eu comecei a pensar, peraí, se eu fiz essas vendinhas, já tá bom demais, eu já tenho chance de vender mais. E foi então, pessoal, que o desânimo começou a aparecer, né? Pessoal, então essas vendas estavam significando muito para mim, mesmo sabendo que veio o desânimo, tá? Aí a própria pessoa pegou e me disse, não, vai fundo, você tá indo bem. E eu achava que você não tinha capacidade de vender nem um par de luva. E eu, sinceramente, pessoal, aquilo me doeu quando ele falou. Eu achava que você não tinha nenhuma capacidade de vender um par de luva. Eu só te peguei você porque eu senti a necessidade de te ajudar você. Porque você saiu daqui limpo, você não me incomodou, e você é uma pessoa simples. Então eu pensei, eu tenho que ter uma pessoa para correr atrás. Então você vendeu isso, pode ter certeza que você vai vender muito mais. Porque eu achei que você não tinha capacidade nenhuma de vender um par de luva. Pessoal, e a coisa começou a andar, certo? A coisa começou a andar aos poucos. E daí, de repente, ele decidiu, não, foi o seguinte, eu vou registrar você vende pouco, mas o pouco que você está vendendo, dá pra gente começar. Quando você sair, eu vou te dar combustível e tal. E pronto, pessoal, essa pessoa foi olha, sinceramente, se tem alguém que eu tenho que considerar, é o seu Nelson, tá? É o seu Nelson. E depois, pessoal, as coisas começaram a melhorar, eu comecei a aprender mais de luva, né? E, de repente, pessoal, eu já estava entendendo como funcionavam as coisas. E até que então, daí a fábrica fale mais uma vez, eles, agora não tem jeito mais, o teu acerto vai ser umas luvas, eu vou te pagar o teu acerto em luva. Pode ser? Pode. Pessoal, as luvas que ele me deu, foi os primeiros estoques que eu tive para mim começar a vender, pessoal. Isso em 2002, 2001.
2001, tá? 2001 a gente já estava vendendo luva, pessoal. Já por conta, tá? Por conta. Ele então começou um trabalho informal, pessoal. 2001 eu comecei o meu negócio informal na casa do meu pai, então, pessoal. Desejava pegar um serviço de vendas, ninguém me dava um serviço de vendas, porque, você sabe, pessoal, não tinha experiência nenhuma comprovada. E a cidade de Toledo é uma cidade muito preconceituosa em relação a negro, né? Com os negros. E para você conseguir um trabalho naquela época era difícil, pessoal. Principalmente se você fosse negro, tá? Era difícil, era quase que impossível. Pessoal, e muitas vezes aparecia oportunidade para mexer com representação comercial, certo? Eu ia atrás, as portas eram fechadas para mim, né? Uma vez, pessoal, eu fui numa reunião de representação comercial, só para vocês terem uma ideia, era uma distribuidora, não vou citar o nome dessa distribuidora, mas é uma distribuidora grande aqui na América, é a maior que tem, e fizeram lá uma maneira de selecionar, pessoal, que eu não gostei, certo? E o próprio candidato, os outros concorrentes, era quem eliminava você, né? E eu saí de lá entristecido, porque eu queria aquela representação na distribuidora. E não deu certo. Aí teve uma oportunidade de ir de novo em uma outra, certo? E olha, tinha tudo para dar certo para mim, só porque eu atendi o celular. Alguém ligou para mim, eu atendi o celular e era negócio. E eu até mostrei pro cara, eu sei vender. Eu mostrei eu fazendo a venda na frente do contratante, né? E o contratante, então, falou, olha, eu reconheço que você realmente serviria, você já tem experiência, mas eu não vou mas eu já tenho alguém já contratado. E se tinha alguém contratado, por que foi fazer a entrevista? Depois eu descobri, pessoal, que se você atende o celular na frente de alguém que está contratando, você não é digno de ser contratado, né? Então, por uma falta de orientação, eu perdi uma grande oportunidade na minha vida de vendas, no negócio bom, que era para vender salgadinho, né? Pessoal, mas só que é o seguinte, às vezes nós achamos o seguinte, eu poderia ter entrado ali, Pessoal, mas Deus conhece as coisas por profundo, Deus conhece as coisas lá na frente, tá? Será que iria dar certo aqui lá? Será que eu não ia ter um grande problema lá para resolver e Deus viu e não permitiu? Também pode ser, mas eu passei uma luta na minha vida que não precisava, se eu tivesse um pouco de orientação de alguém, se eu soubesse, pessoal, comportar numa entrevista de emprego, né? Aconteceu, pessoal. O tempo passou e eu não achava trabalho, né? Comecei a fazer as vendinhas por aí mesmo, pessoal. Resultado, passei até por acidente, para vocês terem ideia, na rua, para me ter parte dessa loja aqui. É claro que o meu pai doou, né? Um dinheiro em que eu pude completar essa construção, fazer os primeiros estoques, né? O seu Juvenal foi, mas ele realmente tinha pena de mim, né? Foi a única pessoa que teve pena de mim foi o meu pai, né? Então, se um dia você perdeu seu pai, fique sabendo de uma coisa, você está enterrando o único homem que queria ver o teu bem. Você está enterrando o único homem que tem pena de você quando vê você mal, tá? Isso aconteceu comigo, pessoal. Aconteceu comigo. E hoje o tempo segue. Estamos aí, pessoal, completando 25 anos que eu mexo com essas coisas aqui, luva, né? Então a gente pode falar sobre venda sim, tá? Podemos falar sobre venda sim. E qualquer dia desse eu vou trazer mais algumas coisas, mais algumas dicas sobre vendas, certo? Como que eu consegui realmente abrir cliente, como que eu consegui fidelizar alguns clientes, tá? Se esse vídeo funcionar, se esse vídeo bombar aí, algumas visualizações, eu vou fazer isso, tá bom? Então hoje eu estou aí mostrando para vocês aí como que eu comecei meu trabalho de vendas, tá? Eu queria tanto ser representante comercial, ninguém me dava oportunidade, pessoal, ninguém me dava mesmo, ninguém me dava. Aí depois que eu tornei empreendedor sem ponto, que eu abri a loja, aí começou a aparecer proposta para mim, vem, tem uma vaga de representante comercial em tal lugar. Mas hoje eu sei, pessoal, eu sei porque a internet tá aí para concorrer com eles, falta pessoas para fazer isso. Aí agora eles querem um empreendedor sem ponto, né?
Pessoal, será que compensa agora, depois que eu fiz tudo isso, todo esse trabalho, todo esse desafio, toda essa construção, abandonar e ir atrás de vendas em uma empresa? Pessoal, a gente tem que ser inteligente certas horas, né? Então eu deixo aí para você colocar nos comentários. Valeu, pessoal. É nóis.